para minha câmera. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje no nosso webinar Open Arena da Alice. Essa é uma série que inspira uma abordagem mais estratégica dos profissionais de RH. Eu sou Thaís, líder de comunidades e eventos aqui da Alice, e vou acompanhar hoje todos vocês pelo chat, então podem ir mandando mensagem. Bom dia, Paula, todo mundo pode ir interagindo. A ideia é que a gente realmente troque bastante ao longo desse momento e que seja rico para todos nós. Quero falar um pouquinho também da ferramenta. A gente está usando o Zoom e aqui na barra inferior de vocês vão ver que a gente, além do chat, tem uma usabilidade específica para perguntas e respostas, né? O Q&A que a gente consegue apertar. Então, eu peço para que todos vocês foquem as perguntas no Q&A, que no final, tanto a Sarita quanto a Karen vão responder. A gente vai selecionar algumas das principais e a gente vai responder para a gente conseguir trocar ainda mais. Acho que é isso. Agora é com vocês, Sarita, CHRO da Alice, e a nossa convidada especial, Karen, VP de People da Acreditas. Obrigada, Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês no nosso terceiro episódio do webinar Open Arena by Alice. Muito feliz em ver que tem algumas pessoas que já estão aqui pela segunda, terceira vez, outras pessoas que participam pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas todo mundo. Eu sou Sarita, lidero o RH aqui na Alice. Além disso, sou mãe de uma menina de 5 anos e um menino de 1 ano. E sou austríaca, como provavelmente vocês já perceberam, né? Não sou brasileira, mas moro aqui há 10 anos, sou casada com um brasileiro, então de coração e alma me sinto brasileira. Estou na Alice há 3 anos e meio, muito apaixonada por tudo que a gente faz para tornar o mundo mais saudável e também muito orgulhosa, né, de tudo que a gente faz aqui dentro de People. Uma abordagem que sempre foi muito importante para mim e justamente a abordagem de People Analytics, né? Então, como a gente usa dados, como a gente usa indicadores para tornar, de fato, nossa participação, né, nossa atuação como RH mais estratégico, né? Para, de fato, conseguir alavancar os resultados do negócio e ser, de fato, né, parceiro estratégico dos managers, dos lideranças. Então, assim, não foi nenhuma dúvida que a People Analytics tinha que entrar aí na pauta do nosso webinar. E quando eu comecei a pensar em convidados, assim, foi muito fácil também pensar na Karen, né? Foi o primeiro nome que me veio em mente, porque ela é, para mim, a super referência nesse tema. Tive o prazer de conhecer a Karen ano passado, num evento, e pude escutar ela, né? Ela fez uma discussão aí, participou de uma discussão, e ela compartilhou muitas coisas interessantes, assim, muitos insights, super me inspirei. Aí, né, a gente se conectou, se encontrou mais e soube mais da trajetória, que é super interessante também da Karen, nada comum para uma liderança de RH. Então, estou muito feliz, muito orgulhosa, Karen, de te receber aqui hoje. É muito prazer e vou passar a bola para você se apresentar. Obrigada, Sarita, obrigada pelo convite. Acho que é muito bom estar aqui discutindo esse tema, né? Que acho que é um tema muito importante para qualquer RH, né? Pensar no presente, mais do que no futuro, pensar no presente, né? Do que fazer. Mas antes de falar de mim, só assim, para saber se é brasileira mesmo, você está torcendo pelo Brasil nas Olimpíadas? Porque você falou que é brasileira já de coração, tem que estar torcendo pelo Brasil, lógico, hein? lógico. Ah, então Sempre tá. do Brasil, sempre. Não, então, nesse momento a gente, né, tem que ter certeza na prova dos 9 se a pessoa é brasileira mesmo, se está torcendo pelo Brasil. Ah, então tá bom. Eu sou uma pessoa de tecnologia em RH, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. E eu já fui atleta, olha que curiosidade interessante. Eu já fui atleta, um dia na minha vida eu joguei handball, cheguei a jogar na seleção e tudo mais, numa era passada da minha vida, isso denuncia a idade, né? Mas, né, a hora quando eu percebi que no Brasil, naquela época, o handball não ia me dar futuro, eu resolvi fazer tecnologia, então sempre estudei tecnologia, né? Fiz ciência da computação, fiz mestrado em engenharia e sempre liderei times de tecnologia, de desenvolvimento, no modelo mais tradicional, modelo ágil e tudo mais. E, num determinado momento, a Acreditas ligou para mim e falou assim: escuta, você não quer assumir a área de pessoas?
Eu olhei bem para o telefone e falei assim, acho que vocês estão ligando para a pessoa errada, né? Acho que não sou eu que vocês queriam falar, acho que é outra Karen. E aí, né, conversando com o pessoal, entendi que, na verdade, o que a Acreditas queria era uma grande transformação, né, na área de pessoas. Uma grande transformação que passava por tecnologia, que passava por entender sistemas, entender dados, entender como tornar as coisas mais eficientes, né, do ponto de vista de integração e de informação, especialmente para tomada de decisão. Eles viram meu perfil, né, deram uma ajeitada na minha estrutura, então eu sou responsável por pessoas, pela parte de performance também, então quando a gente fala de modelo de gestão, OKRs, né, criar esses rituais que são intensos na companhia inteira, também está dentro da minha estrutura. Eu cuido um pouco da parte do delivery também, que é a parte de link, né, de dados ali também sobre produtividade, eficiência, esse tipo de coisa dentro de tecnologia. Então, é uma adaptação, né? Mas cá estou, né, nesta minha jornada em pessoas, trazendo, né, o que eu tenho de melhor nessa visão, buscando produtividade e eficiência. Muito bacana e parabéns pela jornada, né? E parabéns também pela Acreditas em apostar, de fato, nessa possibilidade de construir um RH bem diferente, né? Então, acho muito interessante. Bom, vamos começar, né? Tem aqui 80 pessoas já conectadas e todo mundo super curiosa para saber mais, né? Já tem pessoas que já estão um pouco mais avançado na questão de indicadores de dados, tem outras pessoas que querem começar. Então, conta um pouco, assim, por que, na sua visão, é tão crucial que o RH atua presente, eu concordo com você, né? Às vezes a gente fala, o RH do futuro tem que ser um RH de dados, mas, na verdade, o RH do presente precisa achar se esse RH. Por quê, né? Como você enxerga, assim, por que faz uma diferença tão grande, né? Quais são os benefícios, quais são as vantagens de ter, de fato, aí, né, um RH baseado em dados e fatos? Eu acho que o primeiro grande ponto, quando a gente fala de basear qualquer coisa que tenha a ver com pessoas em dados, tem a ver com a máxima do negócio, né? Então, o negócio ele está sempre buscando produtividade, ele está buscando eficiência, ele está buscando ter as melhores pessoas nas melhores posições. Então, quando a gente fala de dados, né, e dados de RH, dados de pessoas, a gente está falando de dados que podem ser alicerces para a tomada de decisão. E não para tomada de decisão apenas dentro da área de pessoas, né? Não apenas dentro da área de RH, mas para o negócio. Então, quando a gente fala de o que a gente entrega de valor para o negócio, a gente como área de RH, eu acho que a gente tem que pensar claramente que é times de alta performance. Então, o que de melhor a gente entrega? Grande time significa um time de alta performance. E aí, quando a gente olha para performance, a gente está falando que performance não é só o resultado da avaliação de desempenho das pessoas. Performance é muito mais, performance vai muito além. E para a gente ir muito além da avaliação de desempenho, a gente precisa dos dados, a gente precisa desta estruturação. Então, quando a gente fala assim, a avaliação de desempenho é um dos componentes. Quando a gente fala de clima, é outro componente. Quando a gente fala das metas das pessoas, né? Então, metas de negócio que elas têm que alcançar, grandes objetivos que são traçados pelas áreas. Isso também faz parte da performance. Então, performance é o grande, eu diria que assim, é o grande indicador. Se a gente tivesse que falar grande indicador, assim, é a performance dos times. Mas para a gente entregar essa performance dos times, a gente precisa se basear em dados para conseguir responder isso sobre mais de uma ótica, que não seja só avaliação de desempenho. Esse, para mim, é o grande porquê e é o grande fator que leva a gente a pensar que o RH do presente é esse RH que consegue entregar esse tipo de visão para o negócio. Muito bacana, eu compartilho bastante a sua visão, né, Karen? Acho aqui na Alice a missão do meu time é justamente fomentar uma cultura de alta performance, né? Eu acho dados nos ajudam muito, como você falou, não só por meio da avaliação de desempenho, mas em várias outras frentes, né? Para a gente, de fato, garantir que a gente tem um ambiente, né, saudável, um ambiente produtivo. Então, muito bacana. Então, assim, acho que todo mundo
concorda, né? Aí, galera no chat, podem também dar a visão de vocês, mas acho que todo mundo concorda, né, com essa visão. Nós, como RH, nossa função é ajudar o negócio a entregar os resultados, né? Então, nosso papel tem que ser muito focado nisso. Agora, como fazer isso, né? É bom de começar. E aí eu acho que seria bem bacana você trazer um pouco a sua realidade impossível, né? Que chama realidade muito avançada, mas também trazer para pessoas que estão talvez começando agora, né? É bom de começar, né? Como colocar isso na rotina dos times de people, né? Quais são as competências, né? Quais são as rotinas, quais são as ferramentas. Então, acho que vai ser bem útil você compartilhar um pouquinho do como. Eu diria que, assim, para quem está começando, o primeiro grande obstáculo que a gente tem dentro de qualquer área de RH é ter dados, né? Começa daí, que é simplesmente pelo fato de a gente tem que ter o dado. Então, muitas vezes a gente a gente não tem a ferramenta ideal, a gente não tem a estrutura ideal. Então, assim, nem que seja, né, numa estrutura de planilha, né, que você faça isso no Sheets, mas ter o dado é o primeiro grande passo. A partir do dado que você está numa organização que já tem, né, um sistema, e aí um sistema pode ser o sistema, desde o sistema de ponto e folha, que todo mundo tem, até o sistema que você tem, gestão de performance, gestão de clima, todos os sistemas que cuidem, por exemplo, se você faz movimentações e você tem que registrar essas movimentações internas, a pessoa saiu de uma função, foi para outra, e como é que você armazena esses dados? É super importante. Para quê? Para que você, uma vez que você tenha o dado, você precisa ter garantia de que aquele dado ele tem qualidade, ele é confiável, tá? Porque quando a gente tem dados, muita gente manipula, muita gente coloca a mão, aí muita gente pode mexer em algumas coisas, o dado não é mais confiável. E a partir disso, né, a partir do momento em que você tem isso, você tem esse dado, né, e você tem qualidade deles, você precisa entender se a integração entre esses dados está acontecendo, né? Então, integração que eu digo é, muitas vezes a gente tem dados isolados no RH, que também é um outro grande problema. Eu tenho uma ferramenta aqui, então eu tenho aqui a ferramenta de avaliação, eu tenho aqui a ferramenta de clima, eu tenho aqui a ferramenta que me fala sobre as horas extras, eu tenho aqui uma pesquisa no Forms que a gente fez sobre liderança, e esses dados são todos isolados. E esses dados isolados, muitas vezes, eles são muito rasos para darem para a gente tomada de decisão. Né? Então, acho que esse é um grande ponto, né, crucial. Então, uma vez que você tem o dado e que esse dado tem qualidade, é pensar na integração sobre esses dados. Então, como é que eu cruzo isso? Como é que eu faço as ferramentas conversarem? Se as ferramentas elas conseguem se conversar, ou ótimo, né? Você já consegue armazenar tudo numa única fonte. Se não, você precisa desse armazenamento e, a partir daí, ler para fazer cruzamentos. Que é o que a gente chama de um lake de dados, né? Você conseguir ter todas as estruturas de dados de people num único lugar e, a partir daí, você conseguir construir visões onde você possa relacionar tudo isso. Então, muitas vezes você tem lá o seu sistema de ponto, e esse sistema ele guarda informações de hora extra, você consegue fazer, por exemplo, exportar para uma planilha. Você vai fazer o que com essa planilha? Muitas vezes você vai só saber, essa pessoa tem muita hora extra, o que nós vamos fazer? Se tem que pagar, se não tem que pagar. Mas já pensou que essa quantidade de hora extra pode interferir no clima? O clima pode interferir na segurança que o time tem sobre falar que não está dando conta e, portanto, aquelas metas precisam ser renegociadas. Então, assim, é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa conseguir olhar para esses dados de maneira cruzada. É isso que traz inteligência para o que a gente vai aportar de valor para a área de negócio. Então, quando a gente chega e fala assim, olha, a gente precisa falar sobre renegociação de meta, a gente está levando uma inteligência para o negócio baseada em dados de pessoas, só que a gente está procurando o quê? Correlação entre os dados. E a gente está falando que, a partir do momento em que eu tenho tudo num único lugar, eu consigo aplicar métodos de análise. Então, método de análise
Pode ser estatístico, pode ser análise preditiva, pode ser o que for, mas eu tenho uma forma de analisar esses dados. Então, assim, é um passo a passo, não é fácil, né? Então, para todo mundo, para chegar nesse ponto. Eu, no meu time, por exemplo, quando eu cheguei na Acreditas, a gente tinha algumas informações isoladas também, a gente tinha um pouco de informações, sistemas que não conversavam uns com os outros, e a gente evoluiu ao longo desses 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na Acreditas, é, em criar um lake de dados. Então, hoje a gente tem esse lake, né, dentro de uma ferramenta, dentro de um DataVis, e a gente consegue hoje fazer análises sobre esses dados de maneira integrada e construir modelos, né, preditivos em cima disso. Então, dentro do meu time hoje, por exemplo, eu tenho cientista de dados, eu tenho um desenvolvedor dentro do meu time, e a gente foi construindo, né, essa estrutura de time ao longo dos anos. Então, eu tenho uma estrutura de People Analytics, né, então, onde a gente tem capacidades e especialidades de análise e desenvolvimento em cima desses dados, né? Então, tem um passo a passo para seguir, mas essas competências elas são extremamente importantes para que você consiga construir esses modelos de visões para levar para o negócio. Muito, muito bacana, muito incrível, né? E acho que teve também um comentário aqui no chat que às vezes, de fato, a gente quer fazer coisas muito complexas, mas a gente nem tem uns dados organizados, né? E É isso. acho que há ter um passo ainda antes disso. A gente precisa garantir nosso ter os dados organizados, mas ter os dados atualizados, né? Então, quem trabalha com People sabe de quantas mudanças a gente tem o tempo todo de estrutura, de time, né? Aí, depois de cada ciclo de performance, atualizar os dados, né? Salários, enfim. Então, tem muitas atualizações constantemente. Então, se a gente não tem uma boa estrutura, né? E aí, no meu caso, por exemplo, eu trabalho muito com os HRBPs, cada um é responsável para garantir, por exemplo, que a estrutura sempre esteja atualizada, né? Que os reportes sempre estejam atualizados. Então, acho, antes até, né, de fato, pegar a base, organizar e começar a analisar, a gente precisa garantir que a gente tem processos estabelecidos para sempre, em tempo real, né, ter as atualizações refletidas também no sistema, né? Então, acho isso também muito importante. Isso faz parte, né, de um time analítico, de um time focado em processos, para garantir que os dados que a gente usa, de fato, são os dados corretos e os dados atualizados. Sem dúvida. Por exemplo, eu tenho a minha estrutura hoje organizacional, então a gente está falando de mais de 2.000 pessoas, a gente tem uma estrutura que reflete qualquer mudança numa base de dados. Ah, então mudou liderança. Essa mudança já reflete na base de dados. Eu tenho mudança de pessoa de área, isso já reflete na base de dados. Por quê? Porque é isso que faz com que, por exemplo, qual que é o grupo de pessoas que precisa ser avaliadas por aquele líder no momento em que eu tenho avaliação de desempenho. Isso Exatamente. já está atualizado e aquele líder consegue avaliar. Então, realmente, essa atualização dos dados é fundamental. Ótimo. E falando um pouco mais de KPIs, né? Você já mencionou alguns, mas se a gente pensa agora num dashboard HR mais básico, né? O que não pode faltar, né? Quais são os KPIs que a gente deveria ter lá atualizados sempre e sendo usado de fato também pelo time? Pensa aí nos principais, o que você recomendaria? Eu acho que já tem os básicos que todo mundo olha, né? Essa coisa de horas extras, por exemplo, que todo mundo olha para saber como é que está o clima, né? Porque eu acho que isso interfere. Então, já é uma primeira visão que a gente tem de correlação. A gente fala de turnover, que eu acho que é um indicador muito importante, não só para a gente entender tamanhos de time, para a gente entender questões de cultura, né? Para a gente entender liderança, né? Para quem tá mais no começo. Tem um dado que, assim, eu acho que é muito importante que a gente, quando a gente fala especialmente de segurança de times de alta performance, né, que são questões de diversidade e indicadores de diversidade, não só de número de pessoas pretas e pessoas brancas, pessoas LGBT e pessoas cis, esse tipo de coisa, mas eu acho que muito sobre progressão de salário, progressão de carreira de pessoas de recortes, que eu acho que é super importante. E especificamente, eu acho que este indicador é um indicador que a gente normalmente não olha. A gente olha para a quantidade de pessoas contratadas, mas a gente não faz essa análise de uma maneira mais sistêmica. Quantas pessoas eu estou realmente promovendo e eu estou promovendo qual o percentual de promoção
que eu estou dando para pessoas pretas e pessoas brancas, por exemplo, né? Então, para ver se existe uma disparidade real. Porque isso, Sarita, tem um grande aspecto quando a gente fala de segurança psicológica, né? E é quando a gente fala de como é que a gente faz para que os times eles se sintam realmente produtivos, né? Volta para o começo lá. Para a gente ter times de alta performance, a gente precisa ter as melhores cabeças pensando nos melhores produtos para que sejam realmente usados pelo mercado. Para isso, a gente precisa de pessoas desenvolvendo o negócio que tenham este potencial todo. Então, acompanhar alguns indicadores como esse faz parte do dia a dia dos líderes para que a gente realmente possa produzir, né, esses times de alta performance. Então, eu acho que a gente, como RH, a gente tem a obrigação de pensar nesses dashes e nesses dados para entregar para o líder, para que o líder consiga tomar ação sobre eles. Porque não adianta nada eu chegar lá e falar assim, turnover, o turnover médio do seu time está em 2%. Aí o líder fala assim, o RH que olhe para isso. Quando a gente fala, né, de fazer esse link mais forte, eu acho que dos dados de people com o negócio, a gente passa por esse lugar que é de empoderar os líderes sobre esses dados, sobre esses dashes, sobre esses números que a gente produz, porque são dados daquele time, onde aquela pessoa é líder. E passar por isso significa que esse líder ele está aprendendo cada vez mais sobre o time dele, e, portanto, ele consegue desenvolver cada vez mais esse time. Então, acho que também tem uma parte nossa de garantir esse empoderamento dos líderes sobre esses dados. Então, você pode ter os dados mais básicos que sejam do ponto de vista de RH, né? Falei aqui 3 ou 4 que são, acho que, importantes, mas já para traduzir esse empoderamento. Presta atenção no que você está fazendo. Você está perdendo pessoas, e quando a gente fala de ajustar salários, você está ajustando das pessoas pretas um pouco para baixo das pessoas brancas. No que isso está te impedindo de construir um time de alta performance? Tem que vir junto com essa provocação para as lideranças. Muito bacana, acho que tem duas coisas aqui na sua última fala, super importante, que é o desdobramento, né? Então, a gente sempre, quando possível, não olhar só o indicador fechado, né? Mas olhar como esse indicador está qual é o comportamento desse indicador em grupos específicos, né? Acho a mesma coisa se a gente olha, por exemplo, engajamento, né? Quanto mais eu consigo desdobrar esse engajamento, seja por diretoria, por área, né? Por gênero, às vezes, por tempo de casa, né? Por grupos de diversidade que você falou, mais, né, especificamente, eu vou conseguir, de fato, planejar ações, né, e não só fazer uma coisa geral para toda a empresa de 2.000 pessoas, no caso de vocês, né, então, acho essa questão do desdobramento do dado é super importante. E acho outra coisa que você falou, né, o que a gente, de fato, vai fazer com esse dado. E aí eu queria te perguntar um pouco mais como isso funciona, de fato, na prática, né, então, quem senta aí como gestor, quem mostra, quem toma ações, são os HRBPs, qual que é a rotina, de fato, de usar esse dado e fazer o meu deploy desse dado, dessa informação, né? E a consequência disso também na prática para os times. São as BPs são né, são os grandes agentes que a gente tem, tanto de interpretação do dado, quanto são pessoas que trazem para a nossa área de People Analytics necessidade de mastigar mais alguma coisa, ou de cruzar mais alguma informação. Então, mas são grandes agentes. Então, a gente tem um ritual mensal que a gente chama de reunião de performance, onde a gente efetivamente fala com lideranças das áreas, mas assim, é no bate-papo onde a gente está falando sobre a performance do time. Então, a gente está falando sobre a performance do time de novo, não é sobre a nota da avaliação de desempenho, é sobre a performance. Então, a gente está falando de um conjunto de dados, né, para que a gente possa falar sobre a performance. Então, até um exemplo, né, você falou na prática, até um exemplo que a gente fez, né, porque uma BP trouxe para a gente alguns desconfortos de um diretor, né, que ele falava assim, poxa, esse time aqui, ele está batendo metas, um time de vendas especificamente, esse time está batendo metas, mas é um time que está fazendo muita hora extra. Será que está valendo a pena? Será que não está valendo a pena isso? Eu tenho um time que está bem borderline ali, né, que também está fazendo hora extra. Então, como é que a gente pode olhar para isso? Então, essas provocações, do ponto de vista de negócio, então esse gestor estava acompanhando as horas extras,
ele estava acompanhando as metas e ele estava bastante incomodado com isso. Quando ele trouxe para a gente, o que a gente fez? A gente falou, bom, esse time aqui, ele tem um time que tem estas notas, né, de avaliação, ele tem estas notas de clima, a gente tem também uma análise, uma avaliação que é dos liderados em relação aos líderes, né? Então, a gente juntou essa nota de liderados em relação ao líder, a gente juntou várias informações ali, né, além das horas extras e tudo mais que a gente tinha, tempo de casa, a gente olhou vários aspectos, né, de pessoas e a gente entendeu como é que estava a correlação desses dados. Então, a gente está falando de olhar para uma série de informações, aplicar método estatístico ali e entender se um dado ele estava realmente relacionado a outro. E a gente percebeu que a hora extra em nada tinha a ver com bater meta. A gente conseguiu provar por correlação de dados que aquela hora extra, assim, o time não precisaria fazer hora extra para bater a meta do jeito que vinha batendo. E aí a gente viu, né, a gente conseguiu provar com a análise de outros times que outros times eles estavam batendo a meta. Por quê? Porque tinha um melhor gestor, porque tinha um melhor clima, tinha mais engajamento, então tinha outros fatores onde a gente falou assim, tá vendo que hora extra não é o que te faz bater meta? Então a gente devolveu para o líder a capacidade que ele tinha de controlar melhor as horas extras, porque ele falou, isso aqui não interfere na meta do jeito que está. E um outro fator, Sarita, acho que só para adicionar aqui, uma das coisas que a gente faz nessa análise, né, de performance também é a questão quando a gente fala de bem-estar. Porque a performance ela tem a ver com como é que aquele líder ele está trabalhando, como é que está o engajamento do time, como é que está a visão dele, né, sobre o desenvolvimento das pessoas, como é que está realmente o desempenho do time, como é que está o desempenho de metas. Então, quando a gente fala de performance, a gente está falando de uma série de coisas ao redor e bem-estar também interfere totalmente na performance do time, né? Quando a gente fala desse bem-estar, a gente está falando da capacidade, né, que a gente tem de ter no time segurança suficiente para esse time ser quem ele é, para ele errar, e é isso que faz com que ele tenha essa facilidade em ser autêntico. E essa facilidade em ser autêntico faz mover. Esse tema é super interessante, né? Eu acho não é tão óbvio, não tem tantos indicadores, né, direto de como a gente mede de fato saúde, bem-estar. Eu tenho uma crença muito forte também, né? E enfim, tem muitos estudos que mostram isso também. A gente aplica isso muito na Alice, né? Um pilar da nossa cultura que pessoas mais saudáveis e felizes geram mais valor, né? Entregam resultados, né? Acima por muito tempo, né? A gente tem que se preocupar muito também com a sustentabilidade, né? Nenhuma empresa hoje vai sobreviver e vai ter muito sucesso com, né, performance alta por pouco tempo. A gente precisa ter, né, uma cultura de alta performance por muito tempo, de forma sustentável, né? E acho aí justamente entra a questão do bem-estar e da saúde. E aí eu lembro, né, que você comentou quando a gente se conheceu bastante sobre os estudos que você faz sobre segurança psicológica, né? Na época eu também estava lendo o livro a Organização Sem Medo, né? Que me inspirou muito. Então, acho super interessante e, de fato, tem muitos estudos que mostram, né? Segurança psicológica é um dos principais fatores de sucesso, um dos principais chaves para determinar se esse time vai ser um time de alta performance ou não. Você pode dividir um pouquinho como vocês estão medindo isso? E também quero aí já convidar também os nossos participantes para vocês terem algum indicador, né, de medir bem-estar e saúde no time de vocês. Eu acho que assim, bem-estar, que para nós é um dos componentes de alta performance, a gente separa em duas frentes. Um que é a parte de saúde física, opa, desculpa aí, porque sempre sai alguma coisa assim. A parte de bem-estar é dividida em físico e segurança psicológica. E quando a gente fala de saúde mental, fica uma coisa muito ampla, né? Quando a gente olha para a segurança psicológica, a gente está falando de algo que é quantificável. Então, existe, né, um estudo da doutora Amy, lá desde os anos 90, em que a gente se baseia até hoje para fazer medição de segurança psicológica. Então, existem 7 grandes aspectos que a gente olha para a questão de segurança psicológica, que é uma fotografia de um time, tá? Então, essa fotografia, a gente olha para esses 7 grandes aspectos, que são, na verdade, perguntas e respostas,
E em cima disso, a gente tem duas grandes medições, que é a média e o desvio padrão. Em cima da média e do desvio padrão, a gente consegue categorizar esses 7 grandes elementos da segurança psicológica, e a gente está falando de pedir ajuda, apoio mútuo, reação a erros, são grandes elementos. Depois, quem quiser, busca lá nos estudos da doutora Amy, tem vários livros publicados sobre isso, é público na forma como a gente faz essa quantificação. E a partir daí você consegue tomar ações nessa área. Então, você olha e fala assim, esse time aqui, ele está com uma dificuldade na ajuda mútua. Então, porque a gente sabe que a segurança psicológica, ela leva a uma capacidade de aprendizagem do time muito maior. Essa capacidade de aprendizagem também é o que traz inovação. Então, tudo isso está associado com performance. Então, quando a gente olha para o bem-estar no aspecto de segurança psicológica, a gente consegue tomar ações e medir de novo, e no aspecto de saúde física, a gente consegue acompanhar, né, seja pelos periódicos, né, as informações que a gente tem relevantes ali, para entender se tem tendências de saúde que também precisam de ação. A gente tem uma equipe de wellness, né, com uma área médica que faz esse tipo de análise. Então, a gente olha o bem-estar nessas duas vertentes, né, especialmente a segurança psicológica e saúde, e a gente traz isso para dentro da análise de performance. Eu sei que ficou, assim, é corrido, gente, porque assim, é só esse pedacinho, Sim. dá para a gente conversar mais 1 hora, tá? Mas a gente mandou aqui também no chat o livro, né? Acho um super ótimo ponto de partida. Tem vários artigos também dela, um artigo publicado Sim, na Harvard Business Review, que é ótimo também. ótimo. E no livro ela descreve de fato passo a passo, tem também online, né? Até o questionário dá para encontrar, né? Como aplicar esse Sim. questionário na sua organização. Então tem bastante material. Acho super interessante, de fato. E a gente viu aqui na medição que 70% dos participantes, de alguma forma, já medem também saúde e bem-estar, né? Aqui na Alice, a gente tem um indicador que se chama Score Magenta, que não é uma coisa, né, de nós, da Alice, dos nossos funcionários, mas uma metodologia que a gente criou, na verdade, para nossos membros, então para todo mundo que usa o plano de saúde da Alice, que a própria pessoa responde um questionário no aplicativo da Alice, e aí, para os nossos clientes EH, né, a gente faz uma consultação desse indicador também no nível populacional. Então, cada pessoa tem o seu resultado, né, e o indicador médio de saúde de forma holística, justamente em vários pilares, seja, né, atividade física, sono, alimentação, saúde mental, hábitos saudáveis. E o bacana é que o EH recebe esse indicador no nível populacional. Então, eu, Sarita, né, a gente já hoje está com 500 e pouco colaboradores, então a cada 3 meses eu recebo esse indicador e a gente mede, a gente acompanha, a gente define meta de melhoria, né, dentro dos pilares. Então, por exemplo, para esse ciclo de planejamento, a gente tem uma meta de melhorar em 10% o pilar de atividade física, né? A gente consegue ver como estão cada um dos times dentro desse pilar, a gente faz ações, né? A gente mede de novo, então é muito interessante, a gente está começando a cruzar esse indicador também como indicador de performance, né, da nossa última variação, como indicador de engajamento, então é muito interessante, de fato, né, acho a gente se provocar um pouquinho, como a gente, de fato, consegue medir o bem-estar, a saúde do nosso time, né, e como usar esse dado depois, para, de fato, né, fazer aí um planejamento, ações, né, de forma mais recorrente, né? Para isso, de fato, entra na nossa cultura, né? E a gente, de fato, enxerga bem-estar e saúde como uma alavanca de performance, né? E não, vamos fazer porque a gente quer ser legal e bonzinho. Não, é uma estratégia, né, de produtividade, uma estratégia de performance, né? Então, acho super bacana isso e torcendo aí que cada mais empresas também coloquem aí indicadores que às vezes ainda não são tão comuns, né, nos seus dashboards, nos seus acompanhamentos. Ô, Karen, a gente está chegando quase ao fim, a gente tem mais 10 minutos, então acho um bom momento para a gente pegar algumas perguntas. Vou começar aqui como uma da Júlia. O que vocês recomendariam em termos de capacitação da liderança do EH, seja livros, cursos, para que consiga tornar a área mais estratégica orientada a dados? Nossa, isso dá. Tem uma infinidade de coisas aí, mas seja da maneira que for, eu diria, Júlia, assim,
a mentalidade de dados é uma coisa que precisa estar presente, né? Então, assim, tem uma série de artigos, tem uma série de livros que dá para colocar nessa lista, mas tudo depende da forma como você cria essa evolução da aprendizagem no time de liderança. Então, por exemplo, o meu time de líderes, a gente se provoca, eu falo, né? Não sou só eu que provoco eles, mas a gente se provoca com alguns livros, com alguns artigos, e a gente traz isso para a discussão do time. Então, com dados não é diferente, né? Então, a gente está, por exemplo, agora a gente está fazendo uma série de discussões sobre IA. Como é que a gente está fazendo, né, agora para usar esses dados com IA? O que a gente ganha com produtividade? Então, eu acho que mais do que qual livro ou qual artigo, é a cadência com a qual o time fala sobre isso e a cadência com a qual o time estuda esse assunto. Então, não é ler um livro, mas é garantir que você o tempo todo está antenado sobre isso, o tempo todo está trazendo esses insights e trocando com o resto da liderança. Essa seria a minha dica, porque isso é constância de aprendizado, é constância de evolução. Ótimo, Karen. Aí, segunda pergunta da Amanda, e acho que a Lau também tinha feito uma parecida. Qual plataforma para gestão de dados vocês utilizam na Acreditas, né? Qual sistema hoje que você considera aí como benchmark? Depende diria, do bolso da empresa. Então, você tem um Tableau da vida para quem consegue pagar por isso, mas você também tem Metabase. Então, a gente começou tudo no Metabase, que é uma ferramenta, que é um database que é free. Então, você consegue armazenar os seus dados ali, você consegue ter visualizações de dash ali, você consegue fazer cruzamentos de dados ali. Então, depende muito do que você tem de conseguir adquirir, né? Mas eu diria que, assim, ter uma boa ferramenta de data vis, ela é fundamental. Claro que você vai fazer coisas dentro do Python, você vai fazer coisas que são realmente importantes em termos de análise fora dali, mas eu diria que para armazenamento, visualização desses dashes, né, um Metabase, ele é super... responde muito bem ao que a gente precisa para provar para a empresa o quanto isso é bom, para dar o gostinho para a empresa de que isso é importante. Boa, Karen. Aí o Anderson fez uma pergunta também boa, acho para quem está começando vai ser bem útil. Como resolver o problema do chaveamento único para os colaboradores em todas as bases de dados TH, para promover os cruzamentos? Matrícula, CPF, né, que tem em uma tem a matrícula, no outro tem CPF, usuário, e-mail, e como também tudo isso, né, como a gente garante que a gente está seguindo a LGPD. Então, LGPD, acho que o primeiro grande ponto é você garantir que quem estiver fazendo essas análises, esses cruzamentos, esteja, inclusive, dentro do RH, né? É por isso que dentro do meu time a gente tem desenvolvedores e cientistas de dados ali dentro do time, para que isso não tenha nenhum tipo de possibilidade de vazar. Então, quem tem acesso, né, aos dados especificamente, né, hoje é o time de People Analytics. O que a gente procura fazer, que eu acho que é uma das coisas bem importantes, por isso que eu falei sobre centralização das informações num único lake, e é onde você consegue fazer essa normalização desse tipo de emparelhamento de dados, né? Então, você vai precisar, se for um banco de dados relacional que você vai usar, você vai precisar criar relações entre essas coisas para ter o identificador único, ou você vai ter que fazer isso na hora de fazer, né, a normalização dos dados antes de usá-los. Então, não tem muito o que fazer. Você tem que trabalhar em cima dos dados para garantir essa identificação, realmente. Por isso que eu falo, o RH ele sofre de ter cada base de um jeito, cada base está num lugar, tem uns que aceitam você exportar ou importar em Excel, tem lugar que não, então tem muito trabalho a ser feito em cima dos dados para que você garanta esse tipo de link, tá? Mas a minha grande dica é escolha como é que vai ser sua plataforma, se vai ser um banco de dados relacional ou não, para você saber como você vai garantir esta relação e garantia de unicidade no tratamento dos dados a partir dali.
Boa, Karen. Vou pegar aqui mais uma pergunta do Robin. Como medir performance em áreas de staff, cuja maioria das posições são de analistas especialistas e cujas atividades são diferentes e muitas vezes a entrega está mais relacionada ao esforço ou atividade e que não esteja linkado diretamente à avaliação de desempenho, né, que acontece aí semestral ou anual. Essa é a pergunta de milhões, eu diria, tá? Para a maioria das... Vou manter essa pergunta como última para a gente encerrar aí. Essa é a pergunta de milhões, porque assim, até na hora que a gente faz a avaliação de desempenho, eu acho que assim, ó, vamos lá, tudo começa na avaliação de desempenho. Quanto mais objetiva é a sua avaliação de desempenho, mais fácil tem de você crescer em cima da sua análise, tá? Porque normalmente o que a gente usa, né? Então a nossa performance é entregas e competências ou entregas e valores. Você tem o seu nine box baseado em alguma coisa no Y ali que seja mais perto daquilo que você considera, né, importante. Mas o eixo X é sempre entrega. E tornar isso cada vez mais sólido do ponto de vista de dado é um grande desafio que a gente tem, não só como RH, mas o próprio líder. Por isso que eu falo que o nosso trabalho ele tem que estar muito em conjunto com a educação do líder nas áreas. Quando você pega um time de, sei lá, crédito, de contabilidade, um time de people mesmo, né? Então, assim, quando você fala de materializar entregas, para garantir que a sua avaliação de performance, ela já seja, a sua avaliação de desempenho, né? Ela seja já mais bem estruturada, você já está dando o primeiro grande passo para chegar nesse ponto da performance, tá? Porque é o que eu falei, a performance, quando a gente mede aqui, um dos componentes é a avaliação de desempenho. Então, quanto melhor é a avaliação de desempenho, melhor é a minha análise de performance. Tá? Por quê? Porque na performance eu vou levar em consideração a avaliação de desempenho, o que eu falei, o clima, eu vou levar em consideração o engajamento, eu vou levar em consideração a meta específica da área, eu vou levar em consideração como é que está o atingimento das notas de liderança. Então, eu tenho uma série de aspectos para falar de performance. Mas se eu não consigo ter meta bem definida, se eu não consigo ter isso claro do ponto de vista de avaliação, diria que assim, a sua avaliação de performance, você vai ter que calibrar o peso dos outros valores para que isso não seja tão dissonante. Então, assim, a gente entra na fase da equação, né? Pensando na prática aqui. Então, a avaliação de performance, ela vai ser uma equação. Ela é igual a todos esses itens baseado num determinado peso que você vai dar para que você chegue nesse indicador. E depois você consiga dizer se o time está com maior ou pior performance em relação aos meses, aos quartos anteriores. Então, quanto mais você apura entregáveis dos times, quanto mais você apoia os líderes, né, em fazer esses entregáveis materializados, e pode ser tão simples quanto define para o seu time 3 grandes entregas, define para o seu time 2 grandes entregas que sejam quantificadas. Depois você consegue dizer se fez ou não fez, pelo menos, fez 50% ou fez 100%. Então, tem passos também para fazer isso. Mas quanto mais você apura, melhor você apura a performance. Boa, Karen. Acho que uma última pergunta, a gente já dividiu aqui também feedback, né? Se vocês puderem responder, por favor. Esse é o nosso terceiro episódio, a gente já está planejando o quarto, o quinto, né? Então, o feedback de vocês é super importante, sobre como foi, né? Temas que vocês também gostariam de tiver, ideias até também de convidados, super bem-vindo. E acho para fechar, Karen, aí, aproveitar o último minuto, na sua visão, na sua percepção também do feedback que você está recebendo, né? Como essa diferença, né? Esse shift de fato de mindset, de mudança de RH, teve impacto, né? O que você está ouvindo assim até dos seus pares também, a percepção, para a gente reforçar a importância. Não, eu acho que está sendo super positivo, super bem visto, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem responsabilidade de fechar o número financeiro na projeção de FTS que a gente tem na companhia inteira, baseado no P&L, baseado no que a gente está falando de desempenho futuro. Então, tem uma série de responsabilidades que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, especialmente porque a confiança nos dados que a gente está
entregando, ela está cada vez mais acurada. Então, acho que é um caminho sem volta, né? Quando você vê o caminho dos dados e quando a organização enxerga que você tem este caminho a percorrer, eu acho que é natural a confiança que você recebe das áreas de negócio para assumir esse protagonismo. Então, a gente está hoje, né, numa posição em que a gente, junto com o FP&A, né, então a gente tem a estrutura de FP&A, ela consome os dados que a gente produz em tudo que diz respeito a pessoas hoje na companhia. Eu acho uma grande vitória para uma área de people isso. Com certeza. Parabéns, Karen, aí, por todas essas conquistas, toda a jornada que você está trilhando aí junto com o seu time na Acreditas. Muito, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, muitos insights, uma aula novamente. Tenho certeza que todo mundo tenha curtido muito. Super obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Nos vemos nos próximos episódios. Não deixem de mandar feedback. Super obrigada, Karen. Até a Eu que próxima. agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Grande abraço, gente. Abraço, gente. Muito obrigada.